Bom dia, nono! Tudo bem com vocês? Neste momento que eu estou aqui gravando a aula de vocês, está uma manhã muito gelada mesmo. Bom, eu gosto desse clima, né, gente? Geladinho, assim, gostoso. Espero que vocês estejam todos bem. Meus amados, antes de recomeçarmos, né, os nossos estudos, eu quero falar com vocês sobre a atividade avaliada, certo? Eu ainda estou finalizando, mas logo eu digitarei as notas, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha. Vocês viram que eu cobrei aqui? Prestaram atenção que foi cobrado? Eu cobrei aquele texto, aquele poema em forma de texto do Jorge Bucay, que nós trabalhamos em sala de aula, aqui online, né? Eu digo em sala de aula online, e que nós trabalhamos também o presente do subjuntivo. Que o presente do subjuntivo é aquela ação que ela se refere a um conselho, a uma probabilidade, a uma possibilidade, né, que algo aconteça. Então, gente, eu pedi aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 verbos no presente do subjuntivo. Então, eu já falei quando o presente do subjuntivo ele é aplicado, igual ao português, tá? E ele vem com, né, com o quezinho ali. Então, quando a gente coloca o que, automaticamente esta conjugação, ela já sai, né? Por exemplo, no português, que eu coma, que tu comas, que eu fale, que tu fales, que eu parta, que tu partas. Eu dei exemplos das 3 conjugações, os acabados em ar, os acabados em er e os acabados em ir. A mesma coisa acontece em espanhol. Só que vocês não devem esquecer que tem também os irregulares, tá bom, galerinha? Mas eu passei os irregulares para vocês, né? Foi o verbo conhecer, que eu dei, o saber e o sostener. Não sei se tem mais, mas nós vamos ver agora aqui, tá bom? Então, diz bem assim, ó. Quero que me oigas sin juzgar-me. Quero que opines sin aconsejar-me. Quero que confies en mí sin exigir-me. Quero que me ayudes sin intentar decidir por mí. Quero que cuides sin anular-me. Quero que me cuides sin anular-me. Quero que me mires sin proyectar tus cosas en mí. Quero que me abraces sin asfixiar-me. Quero que me sostengas sin hacerte cargo de mí. Quero que me protejas sin mentiras. Quero que te acerques sin invadir-me. Quero que me conozcas, Quero que conozcas las cosas mías que más te disgusten, que las aceptes y no pretendas cambiarlas. Quero que sepas que hoy podes contar comigo, sin condiciones. Gente, eu acho que vocês já se deram conta que eu simplesmente amei este poema, né? É muito bonito, porque ele expressa, o que ele expressa? Um amor condicional. Um amor incondicional, quero dizer. Ele expressa um amor incondicional, que é aquele amor, que é aquele sentimento que a pessoa tem pelo outro, independente de como a pessoa é, independente do que ela faz, independente do que ela pensa. Então, é um amor infinito, certo? Então, eu sei que nós já vimos, mas nós vamos rever, não custa, porque tudo que é bonito nós temos que ficar vendo. E sabe, meus amados, que tem coisas que nós devemos ver sempre, ou se não todos os dias. Por que, professora, todos os dias? Para que não esqueçamos, para que não caia no esquecimento, por isso. Então aqui diz assim, eu quero que você me ouças sem me julgar. Ou seja, você vai ouvir a pessoa e por mais errada que ela esteja,
você não vai julgar. Quero que opines sem aconselhar. Você só vai dar opinião, mas sem aconselhar. Como assim? Sem falar o que a pessoa deve fazer. Quero que confies em mim sem exigir nada. Você vai confiar, mas sem exigências. Quero que me ajudes sem tentar decidir por mim. Você vai ajudar, mas não vai decidir pela pessoa. Quero que me cuides sem anular-me. Ou seja, você vai cuidar, mas a outra pessoa continua com as suas vontades, com as suas ideias, com as suas opiniões, né? Não pode ser anulada. Quero que me olhes sem projetar as tuas coisas em mim. Você vai olhar para mim como eu sou, com as coisas que eu quero, não com os teus projetos. Quero que me abraces, mas sem asfixiar-me. Um abraço solto, um abraço leve, sem controle. Quero que me sustentes sem fazer cargo de mim. Ou seja, eu quero que você me sustente, mas que você não seja responsável por mim. Eu sou responsável pelas minhas próprias coisas, pelas minhas próprias decisões e atitudes. Quero que me protejas sem mentiras. Por pior que seja, a verdade, sempre a verdade. Quero que se aproximes, mas sem invasão, sem me invadir. Quero que me conheça, quero que conheças as coisas, as minhas coisas. Quero que conosca as coisas minhas. Eu quero que você conheça as minhas coisas que mais te desagradam. Vejam, hein? Imagine você conhecer alguém, mas conhecer as coisas que você não gosta. Isso se chama o quê, gente? A palavrinha mágica, respeito. Imagina você conhecer as coisas que não são agradáveis de alguém e você ter que aceitar. Isso é respeito, né? E gostar do mesmo jeito da pessoa. Ah, ela é nervosa, ela é mal-humorada, ela é isso, mas eu gosto dela do mesmo jeito. Que as aceites, essas coisas que você não gosta, que você as aceite e não pretendas mudá-las. Quero que saibas que hoje você pode contar comigo, sem condições. Então é aquele amor, gente, é aquele sentimento incondicional. Aconteça o que acontecer, fale o que falar, né? Eu gosto de você, como você é, como você pensa. Bonito isso, né, gente? Esse Jorge Bucay estava muito, muito, muito inspirado quando escreveu esse poema. Então, na hora que eu começar a exigir muito de alguém, né? Por exemplo, querer que esta pessoa pense diferente ou acreditar que as coisas que eu acho que são boas para mim vão ser boas para ela, eu tenho que pegar esse poema e reler, porque aqui, ó, gente, é o significado do quê? Do respeito, tá bom? Palavra linda, né? Respeito. Muito bem, então, vamos lá, a primeira parte, então, foi preencher os verbos no presente do subjuntivo. O segundo exercício diz assim, ó, tacha la opción correcta según los pedidos hechos en el poema. Então, ó, vamos marcar a opção correta segundo os pedidos feitos no poema. Que pedidos foram estes que foram feitos neste poema? A pessoa quer que confie nela? A pessoa quer somente ajuda e muito cuidado? A pessoa quer que conte com ela com algumas condições. A pessoa quer somente proteção e conselhos. A pessoa quer que a conheça interiormente. Gente, a pessoa quer que confie nela? Ela quer, ó, quer que eu quero que me ouça, que opine, que confie, que ajude, que cuide, que olhe, que abrace, que sustenta, que proteja, tá? Mas é só isso que ela quer? Ela só quer confiança? Vamos ver se tem uma resposta mais completa.
Ela quer ajuda e muito cuidado. Não, ela não quer ajuda. Ela quer ajuda, lógico. Ali diz, ó, quero que me ajudes, sin tentar decidir por mim. Muito cuidado, não. Ela não pede esse muito cuidado, né, gente? Porque ela diz assim, ó, sem mentira, sem se responsabilizar por mim, sem projetar os teus sonhos, sem anular. Então, às vezes, tudo isso tem um certo descuido, né? Porque você quer cuidar da pessoa, mas a pessoa não, a pessoa quer caminhar com as suas próprias pernas. E às vezes acontecem falhas, né? A pessoa quer que conte com ela com algumas condições. A pessoa somente quer proteção e conselhos. A pessoa quer que a conheças interiormente. Exatamente, gente. Ela quer que conheça interiormente. Mas aqui eu também posso, né? Lá, eu quero que confie nela. Também pode ser. Eu posso considerar. Aqui eu falei, marca a opção correta, mas aqui pode ter mais de uma, tá certo? E aqui, ó, quer que conte com ela. Eu quero que sepas que... Oi? Conte... Não, essa daqui que conte com ela com algumas condições, não. Porque ela colocou 5 condições. Então, ó, a B... Aqui eu vou poder considerar que confie en ella, a letrinha A. Vou marcar, tá bom? Correzione. Vou colocar nota livre, tá bom? Atividade nota livre. Eu não vou colocar não, gente, não precisa, porque eu acho que vocês não estão com a folha ali, né? Então, vou só falar, só comentar. Então, que confie nele, a letra A. E a letra E, que la conozcas interiormente. Porque quando nós aceitamos uma pessoa como ela exatamente é que nós a conhecemos interiormente, certo? Número 3 diz assim, ó, escreve V para verdadeiro e F para falso segundo o texto, ou seja, F para as frases verdadeiras e V para as frases verdadeiras e F para as falsas. E no poema de Jorge Bucay, la persona, ou seja, no poema do Jorge, esse que acabamos de ler, a pessoa oferece apoio sem condições? Gente, tá aqui, ó. Oi, podes contar comigo sem condições. Verdadeira. Pide ajuda, pero sem decidir por ela. Sim, ela pede ajuda. Peço que me ajude, mas não decidas por mim, tá certa? Quero um abraço sem ser asfixiada. Deixa eu ver do abraço. Cadê? Tá aqui. Certinha também, verdadeira. Quer ser juzgada, quer ser julgada. Não, ela não quer ser julgada. Falsa. No quer ser protegida. Quero que me proteja. Sim, ela quer proteção. Essa é falsa. Apoio, oferece apoio sem condições. Então, verdadeira, verdadeira, verdadeira e três verdadeiras, as 3 primeiras verdadeiras e as 2 últimas falsas. 4. El poema de Jorge Bucay está compuesto por muitos pedidos. Se tu pudieras hacer algunos pedidos para alguien, ¿qué pedirías? Estou lendo aqui dessa pessoa que eu não vou falar quem é. Ai, que linda! Que linda, é de uma menina. Mas eu vou falar o que ela pediria, não vou falar a pessoa que vai ouvir sabe que é dela. Que linda, é verdade. Ela pede, sabe o que, gente? Honestidade. Ela pede honestidade. Para que as pessoas não sejam falsas com ela. Que lindo, ó. Palminhas, eu também peço honestidade. Falsidade, que coisa horrível, né? Coisa triste. E você, meu querido e amado aluno do 9º ano, o que você pediria? Se você pudesse pedir alguma coisa para alguém, o que você pediria? Eu pediria, gente, respeito, né? Eu pediria respeito. Falta muito respeito no mundo que nós estamos vivendo. Mas eu pediria respeito. E você? Você pediria o quê? Eu gosto de fazer essas perguntas pessoais, sabe por quê? Porque eu acabo conhecendo um pouquinho mais de cada um de vocês. 5.
completa con la opción correcta según el poema. La persona dice que quiere un abrazo, un beso o un aprieto de mano sin que se sienta asfixiada. Un abrazo. B. Protección sin regalos que son presentes, mentiras o cariño. Mentiras. Deixa eu ver se quero que me proteja. Sim, mentiras. C. Ajuda sin que decidas por ella o opinión o consejos. Ajuda. Quero que me ajudes. É que eu estou fazendo junto com vocês, tá? É essa mesmo. Ajuda. Cuidado sin sentir-se anulada. Quero que me... perfeito, cuidado. E confiança sin exigência. Sin exigirme. Esto era. Muito bem, muito bem. Muito bem, gente. Eu acredito que essa atividade avaliada, né? Vão tirar a nota máxima. Por quê? Porque o presente do subjuntivo foi bem trabalhadinho, eu dei as dicas para vocês, certo? E depois a interpretação estava tranquila, né, amadinhos? Deixa eu hidratar a garganta, tomar um pouquinho de água. Muito bem. Vamos agora, então, dar sequência. Eu quero que vocês peguem, por favor, gente, coloquem a data da aula de hoje, tá? Eu não vou colocar essa data agora, porque eu estou sempre gravando antecipadamente, certo? Então, é a data de segunda-feira. Então, vocês vão colocar aqui, correção. CA. Página. Página 17. Nós falamos na aula passada sobre o cinema 4D, né? As salas de cinema 4D. Então, eu fiz a leitura do texto para vocês na página 16, certo? E aqui, esse texto, ele foi escrito por alguém do Paraguai, certo? E aqui eles colocaram, gente, que ó, custa, né, a sessão durante a semana fica entre 60 mil guaranis. E nos finais de semana fica entre 75 mil guaranis. Então, eu também dei uma pesquisadinha e eu descobri que 60 mil guaranis fica em torno de 60 reais. Então, vocês vejam, 60 mil. Para nós custa só 60, só não, né? Porque não tem o 1.000. 60 reais. Não sei quanto custa ir no cinema 4D. Então, vamos lá? A que tipo, letra A. A que tipo de lector está dirigido principalmente o texto? Eu pedi a letra A, a letra D e a letra E. Então, vamos ver? Vamos lá, aqui, vou colocar aqui, amadinhos. Letra A. A que tipo de leitor está dirigido principalmente o texto? Vejam bem a interpretação, amados. Esse texto, ele pode estar dirigido a vários públicos, tá? Pode ser o jovem, pode ser o adulto, pode ser o idoso, né? Pode ser o infantil, enfim. Mas só que eles dizem aqui, ó, principalmente. Gente, principalmente. Quem que quer ir numa sala de cinema 4D? Quem quer? O jovem. Então, é o primeiro parênteses, tá certo? Então, aqui, ó, a leitor, joven. Não é B, agora é a D. A D diz assim, ó, la frase, pero hoy día con la innovación del 4D en el cine,
Gracias a los efectos especiales, podés sentirte como un protagonista dentro de la peli. Podría escrever-se sem cambiar o sentido de la seguinte forma. Então, a frase está assim, Mas, hoje em dia, com a inovação do 4D no cinema, graças aos efeitos especiais, você pode se sentir como um protagonista dentro do filme. Você poderia escrever esta mesma frase sem mudar o sentido. De que forma? Vejam, eu quero chamar a atenção de vocês que aqui eles estão fazendo uma equivalência. Uma frase equivale a outra, sem mudar o sentido. Outro detalhe, do espanhol para o espanhol, tá? Então, pero hoy día seria no obstante, hoy día, com la innovación del 4D en el cine, debido a los efectos especiales, podés sentirte como un protagonista dentro de la peli. Totalmente com la... Enquanto aos efeitos... Não é a... Apesar de que hoje em dia, com a inovação do 4D, graças a Deus, poder sentir um protagonista dentro da peli. Apesar... Não, gente, é o no obstante. Porque, o sin embargo seria no entanto. No entanto, é que vai ter, assim, digamos o quê? Uma condição. E não é uma condição. Ali diz, mas hoje em dia, com a inovação do cinema, é como se fosse uma afirmação, certo? E o último parênteses diz assim, apesar de que... apesar, não tem apesar de que, não é apesar de alguma coisa. É uma afirmação, hoje em dia, com a inovação, certo? Então, é o segundo parênteses. Vou colocar assim, para que vocês saibam, tá bom? Eu vou colocar assim. Certo? E eu pedi também a letrinha E. Observa a seguinte frase. La exposición cinematográfica se hacía al aire libre. Por ende, dependía del clima para que no volara el lienzo donde se proyectaba el filme o para que no te mojaras con la lluvia en plena película. El conector, por ende, establece una relación casual y podría ser sustituído por... Amadinhos, aqui diz assim, que o conector é algo que conecta duas partes, certo? Então, aqui nós temos uma frase. Só que ali, daí diz assim, por ende, esse por ende une a primeira parte da frase com a segunda parte da frase. Então, a pergunta deles é assim, el conector, por ende, essa expressão, por ende, né? Ela estabelece uma relação, mas ela poderia ser substituída por... Entonces, por lo tanto, por consiguiente, em consequência, assim pues. É o primeiro parênteses. Por quê? Porque ele é uma conclusão, certo? Tanto que lá, por lo tanto, em consequência, tá? É algo em consequência. Viram que eu falei para vocês? Que é uma sequência, né? Então, é o primeiro parênteses. Letra E. Muito bem, terminamos essa parte. Vamos lá para a apostila agora, só um momentinho. Deixa eu dar uma olhada aqui qual foi nosso último texto. Tá. Certo. Agora nós vamos para a página 36, tá bom? Da apostila, gente. Essa daqui, Tchan, 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 tchan. O que diz aqui? Influenciadores digitais. Gente, e se nós pararmos um pouquinho e pensarmos com essa questão da pandemia, nossa, nós vivemos uma era totalmente digital, uma era totalmente tecnológica. Inclusive, ontem à noite eu participei de uma reunião de um colégio. Gente, nessa reunião tinha mais de 30 pessoas.
todos em suas casas. Eu achei incrível, incrível. E daí você via o rosto das pessoas, você via as pessoas ali, você via o fundo, se era um quadro, se era uma sala, se era o quarto. Aí eu fiquei analisando aquilo e falei, nossa, isso é fantástico, fantástico. Imaginem quando forem os filhos de vocês, como estará a tecnologia, que recurso existirá, né? Bem interessante mesmo. Então vamos falar sobre essas 3 perguntinhas que tem aqui, vamos analisar, vamos refletir. Primeiro que nós temos aqui várias imagens, né? Eu não sei se são conhecidos de vocês, porque ali embaixo diz assim, ó, la imagen muestra algunos influenciadores digitales conocidos en Brasil. Então, gente, eu particularmente, e sendo sincera, eu não conheço nenhum deles aqui, não sei vocês. Então, a primeira perguntinha diz assim, ó, lá embaixo aqui, ó, as perguntas. Quais são os influenciadores digitais em Brasil que mais te gustam? Pensa um pouquinho aí. Quais são as pessoas que são influenciadoras ou qual é a pessoa influenciadora digital que você mais gosta? Pela sua posição, pela sua opinião, pelas coisas que ela posta. Por que você gosta dela? Por que ela te chama a atenção? Por que você segue? Por que você acompanha? 2. Já identificaste algum tipo de propaganda em los canales que sigues? Gente, nesses canais, que tipo de propaganda você identificou? Que tipo de propaganda chamou a tua atenção? Por que você gostou? Por que você se identificou com esta propaganda feita neste canal? 3. Para ti, as pessoas se dão conta que estão sofrendo uma influência publicitária? E para você? Você acha que as pessoas se dão conta que elas têm essa consciência, que elas sofrem de influência publicitária através dos meios digitais? Porque essas pessoas, gente, muitas delas, né, elas ganham aqueles produtos para fazer a propaganda. Seja um relógio, seja uma roupa, seja um shampoo, qualquer coisa. Então, elas ganham, elas fazem a promoção, a publicidade e daí as pessoas compram, certo? Então, na página 37 diz assim, ó. En este capítulo vamos a pensar sobre las nuevas formas que las propagandas y anuncios asumen en tiempos de marketing digital. A partir de textos multimodales de vários modelos, de vários modos, né? Também vamos a sistematizar como se estabelece a coerência textual e veremos os mecanismos de persuasão que interactúan en la esfera publicitária, ou seja, nós vamos analisar a parte digital com a parte publicitária. Perfeito, meus amados? Então, aqui, hora de leitura. Influenciadores digitais. Consejos para criar campanhas exitosas com criadores de YouTube. Então, o que eu peço? Eu peço que vocês façam. Marquem aí, tarefinha para casa, por favor. Muy bien, entonces, para casa, vais a hacer la página 37, voy a estar aqui, perdão, la página 37, leitura. Gente, enquanto vocês forem lendo o texto, vão marcando, sublinhando, circulando as palavrinhas, frases, expressões que vocês não tenham entendido, tá bom? Depois que fizerem a leitura, vocês vão interpretar a página 38. Na página 38, vocês vão interpretar o número 1, o número 2, o número 3
e o número 4. Perfeito, amados? Então, assim, ó, mantenham a rotina de estudos, mantenham os cuidados e até a próxima semana. Beijo no coração. Tchau, galera!